Olá, gente. Bem-vindos de volta. Bora continuar nossas aulas? Então, quando a gente começa a entrar nesse mundo de desenvolver programas de computador, a gente fica meio perdido, porque a informática é tão grande, e desde o decorrer desse tempo que existiu, começou a surgir as primeiras linguagens de programação, surgiu os computadores, agora com essa onda de IA agora, o que a gente faz? Quando a gente aprende a programar, a gente não começa lá do início dos primórdios, não. A gente começa nem da última linguagem lançada, a gente começa mais ou menos no meio, certo? Aí o que acontece? Então quer dizer, porque tem muita coisa antes que a gente não vai estudar e tem muita coisa nova que a gente também não vai estudar. A gente sempre começa do meio. Por quê? Porque a gente começa no meio, a gente consegue ter uma base inicial, certo? Mas olha que interessante, as mesmas técnicas, desde quando surgiram as primeiras linguagens de programação, são aplicadas até hoje. O que a gente faz? A gente pega essas técnicas e adapta a alguma linguagem específica. Então, a gente começa mais ou menos do meio, tá? E aqui é outra perspectiva, por exemplo, aqui quando surgiu a informática, certo? E aqui, talvez a gente está começando do meio aqui, ou desse galho aqui, não importa. Você aprende a programar computadores de agora para o futuro. Porque lá na frente você vai ter surgir novas linguagens. No geral, quando você aprende a programar, tipo, você leva esse aprendizado pro resto da vida. É até engraçado falar, mas na informática a gente tem nossa linguagem mãe. A minha linguagem mãe foi o Object Pascal, que é o Pascal orientado a objeto, que é o Delphi. E, falei que eu programei muito tempo com Delphi. Eu programei de 2002 profissional até 2012. 10 anos com Pascal. Então, a primeira coisa que a gente vai falar da informática o nome dela é Pascaline. Quem inventou ela foi um filho de um cobrador de impostos. E quando ela surgiu, ela só fazia duas operações básicas: somar e subtrair. Mas a ideia não é essas operações básicas. A ideia é mandar a máquina fazer alguma coisa pra gente. Não é somar e subtrair, porque se eu for analisar bem, é um conceito abstrato. Mas nós pegamos esse conceito abstrato de somar e mandamos outra coisa fazer isso para nós. Olha que interessante. Quando você usa a máquina não sabe se está somando ou subtraindo, ela só está executando uma operação. Essa percepção é importante porque nós estamos transferindo um comportamento humano para uma máquina, um raciocínio humano para a máquina. Então essa é a máquina Pascaline e eu tenho um vídeo dela. Olha que legal, deixa eu adiantar aqui. Olha só, na Pascaline nós temos a base decimal e cada dente da engrenagem representa uma unidade dos números naturais. Vocês lembram do QVL? Unidade, centena, não, unidade, dezena e centena? É isso aqui, é a Pascaline fazendo. Olha que interessante, você acha que isso não foi muito usado? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver uma máquina registradora antiga que calculava a base de engrenagem. Olha só, ele é fazendo operação de soma. Então, gente, voltando aqui. O que a Pascaline, essa calculadora, faz? Ela simplesmente soma e subtrai. Ah, mas é só isso? Sim, mas pensa para você ver. A gente está transferindo uma coisa humana, a matemática que é uma linguagem humana, para uma máquina fazer. Olha que bacana. Olha as possibilidades que isso gera. Apesar que ela só faz duas operações. Outra ferramenta que a gente quer destacar aqui é o Teilhard de Jacquard. O que ele fez? Ele criou uma máquina que era capaz de decidir se passava ou não a agulha. Olha que pensamento simplista. Mas o que ele fez? Para definir se é passagem ou não a agulha para fazer uma estampa, porque antigamente os tecidos eram uma cor só. E você usava uma pessoa e tipo assim, era muito difícil produzir tecido. Mas a ideia que ele fez aqui? Ele criou cartões perfurados para decidir se passa ou não a agulha. Isso é importante porque a gente trabalha com esse mesmo conceito hoje em estrutura de decisão na programação.
Olha só, para quem... Depois vocês procuram na internet o que é um tear manual, mas eu vou te mostrar aqui o tear de Jacquard. O tear que faz as estampas. Olha só, aqui é um tear mais moderno. Olha que interessante, o que faz a estampa aqui é se a linha vai passar por cima ou por baixo. Se a linha passar por baixo ou por cima, vai definir as cores do tecido. Olha que fantástico, isso é tudo mecânico, não tem nada lógico, não tem nada digital para definir essas cores, não. Aqui é o tear do Jacquard. Olha que interessante como que ele era feito. Olha os cartões perfurados que lia. É com uma impressora. Olha como é que fazia os tecidos. Olha só que interessante. Olha que perfeição que ele fazia. Olha. Deixa eu mostrar mais um vídeo para vocês aqui. Isso. Tá. Aqui é o tear manual. Beleza? E agora eu vou mostrar para vocês o tear de Jacquard, um tear automatizado. Aí tá explicando. Deixa eu adiantar. Isso. Olha só que interessante. O que ele fez? Ele tinha uma impressora. Não. Era como se fosse uma impressora que lia os buracos. Se tivesse buraco, poderia passar agulha. Se não tivesse, a agulha não passava. E assim ele fez vários tipos de estampas. Isso aqui em 1800 alguma coisa. Olha que interessante que era. Beleza? Aí vocês perguntam assim, mas isso é muito simples, não é isso? Eu vou te mostrar um vídeo agora que é o poder dos cartões perfurados. Olha só. Mas olha só que interessante, essa ideia de cartão perfurado, para você ter ideia, eu conheço pessoas que estudam na FMG, e se eu não me engano, no final dos anos 80, mais ou menos, não, antes dos anos 80, não, nos mais ou menos 83, 82, ele falou que ele programou usando cartão perfurado. E olha só que importante, olha que interessante, nós temos aqui, olha, o cara programando cartão perfurado. Para brincar de cartão perfurado, uma brincadeira bem legal, porém com 80 caracteres somente, um cartãozinho. É menos que o Twitter? Aqui. É menor que o Twitter, só que num tamanho um pouco maior. Desceu o cartãozinho. Vou mandar um Jorge Maia aqui, ó. E aí, feito o cartãozinho perfurado. Olha lá, coisa moderna, hein? E foi assim que tudo começou. Olha que bacana. Aí você pergunta assim, mas não é que a gente usa a mesma técnica, mas a ideia se mantém, tá? No geral, quando a gente usa informática, a gente tem que representar as coisas. Por exemplo, a ideia do cartão perfurado é se existe ou não eletricidade, se existe, deixa ou não passar a agulha, se é para apertar o instrumento tal ou não para apertar o instrumento tal. É a ideia que se mantém, ok? Porque, na verdade, o que é no fundo, o que acontece? Para a máquina, o cartão perfurado dá comandos na máquina, mas aqui, para nossa realidade, é meio como que a gente transportasse de realidade. Deixa eu viajar aqui um tiquinho. A gente fica materializando em outra realidade. Por exemplo, em vez de você levar essas ovelhas tudo aqui para o mercado lá, para vender essas ovelhas, você pega as pedras ou nó, ou você risca no osso assim, e vai lá assim, ó, lá no mercado, assim, olha, eu tenho essa quantidade, cada risquinho aqui representa uma ovelha que eu tenho no meu curral lá. Você quer comprar minha mão aqui? Aí o cara pega e fala, você tem isso lá? Tem. Olha aqui isso aqui é um osso, isso aqui é ovelha. Mas olha que interessante, a informática, direto ou indiretamente, é uma ciência da representação. Tá, aqui eu tô viajando aqui. Mas no geral, gente, a informática, a gente tem que ter em mente, apesar que ela faz um tanto de coisa, a informática é uma ferramenta.
Das pequenas coisas a gente faz uns sistemas enormes, tá? Então o computador é uma ferramenta e com base nela você faz uma parede e faz o quê? Você faz prédios, ok? E dos primórdios que eu quero falar da informática, no geral da programação, eu quero citar 2 grandes autores aqui. Um é Alan Turing, que ele criou um modelo teórico. O cara fez a teoria, na verdade, que foi importante essa teoria, que foi a percepção que você pode decompor um problema matemático, decompor um problema em situações menores. Ah, mas isso é básico. Mas pensa pra você ver, todo mundo que encara matemática acha que matemática é complexa. Mas pensa pra você ver, se você encarar ela que você pode pegar a matemática e decompor em problemas menores, isso é importante. Um exemplo matemático aqui que não tem nada a ver com programação é você fazer os produtos notáveis. Lembra lá? O produto da soma. O produto notável da soma. Que você multiplica, que vai ser x2 mais b ao quadrado, não é isso? Mais 2? Ai, me perdoa, eu não lembro mais não. Mas é uma regra da matemática, você consegue decompor. Apesar que não tem nada a ver, mas é só para você entender essa ideia que você consegue decompor em problemas menores. Então o que você tem que saber aqui? Alan Turing ele criou o modelo teórico da informática, que é a ideia de decompor em problemas menores, mas um autor que você deve levar pro resto da sua vida, que esse cara é fantástico, que é o John von Neumann. Esse cara, ele não foi só fera na área da informática, ele foi fera na área de foguetes. O que você imaginar esse cara fez? Esse cara é fantástico. O que acontece? Os computadores modernos hoje funcionam do mesmo jeito. Esse é o cara que arregaçou as mangas e fez o computador funcionar. Isso na época da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos. Tipo assim, é a mesma ideia até hoje, não mudou. A ideia de memória RAM, tá vendo? A ideia de você dar comando de entrada, um processador que joga memória RAM e vice-versa. Isso aqui tem vai fazer 100 anos, se não fez 100 anos. Não, vai fazer uns 80 anos. Pensa pra você ver, não mudou nada. Aí fala que a informática vai atualizando todo dia. Não é, na verdade as técnicas vão mudando, mas a ideia é manter a mesma coisa. Tá? Se você quer comparar entre Alan Turing e o von Neumann, aí tá aqui os tipos de comparação de cada uma. No geral, o modelo de von Neumann, ele realmente fez o computador funcionar, ok? Ele literalmente definiu as bases dos computadores modernos, ok, gente? Então, até a próxima, então.